O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Vermelhidão, inchaço, coceira. Essas são as características mais comuns do prurido. E é sobre esse incômodo que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente. O prurido é um formigamento, uma irritação tão intensa que desperta na pessoa aquela vontade de coçar. O prurido é aquela sensação desagradável que estimula a pessoa a fazer fricção da pele para aliviar, né? E ele é extremamente comum, né? Não existe ser humano que em alguma fase da vida não tenha tido, né, um quadro de coceira, né, popular. A coceira é o sintoma mais retratado pelo paciente quando este procura um dermatologista. O prurido pode ser classificado em 6 categorias: o dermatológico, ligado à pele, o sistêmico, referente a doenças metabólicas, o neurogênico, causado por distúrbios no sistema nervoso, o psicogênico, ligado ao psicológico, o prurido de causas mistas ou de outras causas não catalogadas anteriormente. Eu já tive urticária por estresse emocional. Foram fatos isolados, mas que eu tive que procurar também um especialista para que eu pudesse tratar e não ocasionasse mais lesões, antes de ficar coçando. E é muito desconfortável também, né? As causas do prurido podem ser internas ou externas, e elas resultam de diferentes problemas. Você pode ter causas externas, causas internas, né? Como causas externas, eu cito os fatores físicos, por exemplo, contato com, por exemplo, vai tomar banho numa piscina que tem muita química, que tem produtos que agridem um pouquinho a pele, ou tomar muito sol também pode fazer uma reação inflamatória que dá prurido, né? E ele pode ser o prurido generalizado, quando ele dá coceira no corpo inteiro. Metade desses pacientes podem ter alguma doença sistêmica, alguma doença interna, alguma doença que merece uma investigação, né? Foi após uma sequência de quadros de coceira que a farmacêutica Michele resolveu buscar orientação médica. A repetição de prurido na pele foi causada por picada de inseto. A questão da picada de inseto foi perna, braço, o local que o inseto conseguia picar foi onde tinha essa urticária, essa lesão também, né? O prurido pode ou não vir acompanhado de lesões na pele. Ele pode ser também localizado, né? E ele pode ser acompanhado de alguma manifestação cutânea, alguma doença cutânea, ou sem nenhuma manifestação cutânea, né? Quando ele tem uma manifestação cutânea, a gente já tem a chave para o diagnóstico, né? Porque a pele nos mostra muita coisa. Mas o que é mais importante são os dados de história do paciente. Quando começou, em que situação, em que circunstâncias. Então, muitas vezes, uma consulta médica com uma anamnese bem detalhada, a gente consegue chegar a alguns pontos chaves, mesmo que o paciente não tenha nenhuma manifestação cutânea aparente, evidente, a gente já consegue. Primeiro fator foi porque eu não tenho só alergia de pele, tenho também alergia respiratória. E como começou a ficar muito corriqueiro, eu senti a necessidade de ter a orientação de um especialista, né? Seria um alergista. Insuficiência renal, hepática, hipotireoidismo, né? A gestação pode fazer prurido, né? Tem algumas outras doenças até mais graves que também podem fazer prurido, mas também uma simples picada de inseto também pode fazer. Então abre uma chave muito grande, mas é aquilo que eu disse, geralmente com uma consulta médica detalhada a gente já norteia mais ou menos. Em alguns casos a gente nem precisa de exame, outros casos a gente precisa de exame, precisa de uma avaliação mais aprofundada. Michele chegou a apresentar sinais na pele. A coceira e as manchas vermelhas foram importantes sintomas para a realização do diagnóstico. Com picada de inseto. Teve começou com inchaço, coceira, aí foi ficando marca. Próxima vez outra picada e começou até a ficar inchado o local.
tive que procurar o especialista também por conta disso, né, para que soubesse tratar. Além dos médicos alergistas, o diagnóstico de prurido também pode ser dado por dermatologistas, nefrologistas, urologistas e ginecologistas. Ele é formado a partir do quadro clínico do paciente com seu histórico médico, mas geralmente o diagnóstico é dado ou confirmado com a aplicação de testes alérgicos ou testes de contato. Muitas vezes a gente lança a mão de testes alérgicos, que são de leitura imediata, feita no consultório, ou quando a gente suspeita que tem alguma substância que está entrando em contato com a sua pele, que está fazendo essa reação, ou quando não está muito claro na história para a gente, existem outros exames que também são da alçada do alergista ou do dermatologista, que são os testes de contato, que nós aplicamos nas costas uma bateria padrão de cerca de 40 a 41 substâncias, e podemos inclusive testar cosméticos e produtos que o paciente faz uso habitual para tentar ver se ele está desenvolvendo alguma reação a esses produtos. Ou confirma aquilo que a gente já suspeita, porque tem pessoas que têm, por exemplo, alergia a metais, então a pessoa não pode com um brinco, com botões de calça e tal, e você quer ver se tem mais alguma outra, né, que a pessoa já tem essa tendência, essa hipersensibilidade. Então a gente pode testar outras coisas também, cosméticos, né? São componentes de tecido, de materiais com os quais a pessoa está entrando em contato e às vezes ela não percebe. É um desafio bem grande que a gente precisa muito da parceria com os pacientes, né? Os testes alérgicos foram decisivos para o diagnóstico da fotógrafa Franciele. Por nunca ter apresentado qualquer sintoma além da própria coceira, ela procurou um especialista quando o prurido passou dos braços para o pescoço. Foi por causa do grande incômodo da coceira que eu estava tendo, principalmente na região do braço e do pescoço. Hoje eu percebo que eu sempre tive ela desde criança, mas nesse começo de ano que ela se agravou bastante. O teste mostrou que Franciele é alérgica a ácaro, pólen e a grama, grande parte causada pela infância no interior do Paraná. Fiz o teste alérgico, foi muito importante para descobrir o motivo. Foi alergia a algumas coisas como o ácaro, o pólen e capim, a vegetação em geral. Reações que, diferente das reações alimentares ou das reações mais comuns a medicamentos, elas não acontecem imediatamente, elas podem acontecer dias depois, então fica difícil para a pessoa identificar, né? Por isso que a gente fala que a consulta médica é primordial. O tratamento do prurido na pele depende das causas da irritação. Geralmente, ele é tratado com medicamentos via oral e de aplicação local, além, é claro, do afastamento dos fatores causadores. E foi assim com Michele Franciele. Antihistamínico, oral e tópico. O tópico foi corticoide nas picadas de inseto, mas isso por um determinado período. E agora, quando ocorre alguma picada, já tenho o meu primeiro socorro ali, né? Que ela já me instruiu o que eu devo fazer para que eu não aumente, né? Como foi situações isoladas, picada de inseto, o estresse emocional, a urticária, foi uns 3 meses de tratamento. Com cápsula de cetirizina, 2 a 3 por dia, durante um longo tempo até parar a coceira. Tem causas que são preveníveis e tem causas que não são preveníveis. Por exemplo, preveníveis é da questão da picada de inseto, né? Então você tem medidas, tem medicamentos, tem produtos tópicos, né? As repelentes, enfim. Você tem várias medidas para nesse caso específico. Se é um prurido que está acontecendo, minha pele coça porque é muito seca, então você vai hidratar essa pele. Foi por causa do excesso de sol, então você vai cuidar outras vezes, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Eu falo com a doutora Adriana quase que sempre, assim, todo mês eu estou falando com ela. Porque é muito importante essa orientação, até para ela ver se continua mesmo com aquele medicamento ou não, se eu estou fazendo certo o procedimento, se tem alguma coisa de diferente, porque às vezes ela está me orientando para um tipo de urticária, e nesse meio tempo aparece um outro e se eu não tiver a orientação dela, eu posso confundir, né? Ela recomendou a cada 3 meses para acompanhar.
É importante procurar um especialista assim que perceber uma irritação na pele. O diagnóstico precoce dá a oportunidade da pessoa conhecer melhor o seu organismo. Porque é muito importante essa orientação, até para ela ver se continua mesmo com aquele medicamento ou não, se eu estou fazendo certo o procedimento, se tem alguma coisa de diferente, porque às vezes ela está me orientando para um tipo de urticária, e nesse meio tempo aparece um outro e se eu não tiver a orientação dela, eu posso confundir, né? E para continuar falando em incômodo, o Olho Clínico da semana que vem traz para você as principais alergias do outono. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse nosso site e as redes sociais. Até semana que vem. Tchau!